Boa tarde, todo mundo. Eu montei essa palestra a pedido do pessoal do Rio de Janeiro, lá do capítulo Guilherme Charney e da loja União Escocesa. E a ideia é fazer uma introdução à Cabala, algo bem básico, né? O famoso Globo Repórter, saber o que comem, de onde vêm, o que fazem, como dormem, né? Tá aí meu nome, meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato depois, bater um papo, mandar alguma dúvida, alguma sugestão, fiquem à vontade. Então, o que é e de onde veio, né? A Cabala, ele vem da palavra hebraico que significa receber, transmitir. Também pode ser traduzido como uma tradição, né? Então, é uma tradição oral, basicamente, que vem da tradição judaica, né? Mitologicamente, dizem que foi Adão e veio um anjo chamado anjo Raziel, lá no Jardim do Éden, e entregou esse conhecimento para Adão, que foi passando adiante. Isso é conhecimento mitológico. Alguns dizem que Abraão recebeu da divindade esses conhecimentos, ou então pegou esses conhecimentos ali da Caldeia e passou adiante aos seus filhos, né? E aí José teria passado ao faraó e o faraó teria talvez passado a Moisés. Outros dizem que Moisés recebeu os conhecimentos da Cabala, da divindade, lá no Monte Sinai e passou adiante a tradição oral. Isso vai depender de cada autor que vocês lerem, mas isso aí é tradição mitológica, né? E aí tem as diversas possíveis origens que dentro de um mito tu pode ter. Tem gente que diz que vem do Egito, tem gente que diz que vem dos Atlantes, tem gente que vem lá da Caldeia por Abraão, de Ur, da Mesopotâmia, né? Mas o que a gente sabe? A gente sabe, basicamente, que os primeiros escritos judaicos vão vir do período do rabinato ali, quando teve o exílio da Babilônia, né? Quando teve o exílio na Babilônia, que você teve ali o fim do templo. Então, com o fim do templo, você tem também o fim de uma centralização do conhecimento, e o conhecimento fica espalhado em diversas tradições e escolas judaicas de acordo com cada rabino, né? E a cabala ela pode ser vista como uma forma, essa primeira cabala, como uma forma de gnosticismo judaico. Não gnosticismo no sentido herético da palavra, da heresia católica, mas no sentido mesmo de você ter uma experiência de gnose, uma experiência de conhecimento sobre o divino que vai te ajudar a melhorar como ser humano de alguma forma e vai te ajudar a evoluir de alguma forma. Então, a cabala ela vai basicamente ser um estudo aprofundado nesse primeiro período das escrituras judaicas, né? A gente pode ver ela talvez como um estudo de gramática, né? Eles veem que Deus criou o mundo pela linguagem como se fosse um artesão de palavras. Inclusive, num dos livros judaicos, que é o Zohar, ele basicamente, ali no prólogo do livro, ele vai descrever como cada letra foi até Deus, Deus criou as letras e depois cada letra foi até Deus, esse primeiro alfabeto divino, pedindo para ser a primeira letra da criação e como Deus vai usar as letras para a criação. Mas quem diz que tem uma origem egípcia vai se basear nisso, porque você vai ter ali uma escola de mistérios egípcias, né? Se eu não me engano, a escola de Heliópolis, não tenho certeza, mas posso conferir depois, que ela vai ver justamente o mundo sendo criado por Ptah, através do verbo, né? Através da palavra. Então, dentro da cabala judaica, né? Dentro desse estudo da cabala judaica, cada letra judaica ela não vai ser só um fonema, como é na nossa língua, né? Cada fonema desse, cada letra, ela vai ter dentro dela uma ideia, mas diferentemente, por exemplo, de um japonês em que tem um ideograma, ela ali, aquela letra também vai ter um valor matemático, um valor filosófico, vai ter um ensinamento dentro daquela letra. Os judeus antigos, eles não tinham números e algarismos indo-arábicos e romanos, que nem a gente, 1, 2, 3, né, como tinham os romanos. Eles tinham as letras dele. O Aleph, por exemplo, vai ser número 1, o Beit vai ser número 2, e daí por diante, né? E, por exemplo, o Aleph também vai ter o significado tanto de boi quanto de sopro, e aí vai ter todo um pensamento filosófico em cima do que significa essa letra. Então, se as letras têm um significado matemático e filosófico, obviamente as frases e os parágrafos das escrituras
também vão ter, dentro da análise das letras e dessa gramática, um valor simbólico mais profundo a ser buscado. Então, desse sentido é que eu falo que pode ser visto como um gnosticismo judaico, porque eles não vão se ater à palavra ou ao que uma liderança ali está falando, né? Cada rabi vai poder, dentro do estudo aprofundado das escrituras em hebraico, procurar este conhecimento mais aprofundado e, atrás desse conhecimento, ter ali aquela experiência de gnose, de união com o divino diretamente. E aí, só para dar um exemplo, né? É um exemplo clássico que é Bereshit bara Elohim, é a primeira frase de Gênesis 1, que a gente traduz como no princípio Deus criou, mas a tradução exata, né? Bereshit sendo no princípio, bara, o verbo criar no sentido divino, e Elohim, um dos nomes divinos, né? Então, na verdade, seria no princípio criou Deus, porque no hebraico, no princípio é o verbo, né? E não o sujeito. E aí a gente já pode fazer até ligação com outras passagens bíblicas de no princípio ser o verbo, né? E o verbo estar em Deus, ou e o verbo ser Deus. Mas no princípio criou Deus. Só que assim, Bereshit, em hebraico, dentro da língua hebraica, a gente não tem vogais, a gente só tem as consoantes. Por mais que Aleph, para a gente, né, tem um som vocálico, ela é uma consoante. Então, dentro do hebraico, você tem ali Bereshit, que é Beit Resh Aleph. Você também pode se ler isso como Bererosh, que seria na cabeça, né? Mostrando que o princípio da criação não necessariamente aconteceu no princípio de tudo, mas que na cabeça, nas ideias, no pensamento, no mental, Deus criou. Então, a partir disso, você tem uma criação de universo mental. E aí seria uma das explicações porque Deus cria a luz antes do sol. Deus cria a luz, ele vê que a luz é boa, posteriormente cria o sol, né? E aí o próprio verbo bará, de criação, ele vai fazer uma reflexão disso. Eu dividi ele nas letras que o compõem, que é Beit, significa casa, Resh, significa cabeça, ideia, e Aleph significa tanto boi quanto sopro, né? O sopro divino que dá a vida. O boi, pensa que ali no deserto o boi é um animal de força que serve para impulsionar, para mover as coisas. Então, para você arar a terra, então o boi também tem significado de potência divina. Então, dentro da casa, de algo contido, dentro da cabeça, você põe um impulsionamento. Então, isso é a criação divina, né? Só para dar um exemplo de como funciona um pouco dessa análise do texto cabalístico. E através da história, isso vai se movimentando, né? Quando você tem a segunda diáspora, que os judeus se espalham pela Europa, alguns judeus vão ser convertidos ao cristianismo, alguns cristãos vão ter contato com esse conhecimento da cabala judaica, e ali, entre o século XV, XVI e o século XVIII, XIX, você vai ter o início do cristianismo buscando essa análise mais aprofundada, tanto da Bíblia, né, da escritura do Velho Testamento, quanto do Novo Testamento, e buscando essa mesma experiência de gnose através do conhecimento bíblico, essa experiência com transcendental. E ali, a partir do século XIX e XX, você vai ter a cabala hermética, o movimento da cabala hermética, que vai pegar este conhecimento do estudo mais aprofundado das escrituras e vai começar a fazer um trabalho de análise dos diversos mitos e mitologias e figuras mitológicas e vai começar a interligar as letras hebraicas, se elas têm um significado, uma filosofia mais profunda, elas podem se conectar com os signos do zodíaco, com os planetas do zodíaco, podem se conectar com os arcanos do tarô, com os símbolos de outras civilizações que têm símbolos parecidos, e ela vai buscar fazer essa conexão entre os diversos mitos e mitologias e ter um estudo mais moderno da coisa, dentro de uma visão menos devocional e partindo para uma visão mais racionalista da coisa. Dentro da cabala judaica, eu dei alguns exemplos de livros que foram escritos, que basicamente formam ali a base da cabala judaica. Você tem o Sefer Raziel, que em tese seria o primeiro livro dado a Adão pelo anjo Raziel. Ele é basicamente um grimório judaico. A cópia mais antiga que a gente tem dele data ali do século XV, XVI. E ele é basicamente um grimório com preces judaicas, com talismãs judaicos. Você tem o Sefer Bereshit Bahir, né, que é um livro que vai tratar sobre a criação. Você tem o Sefer Yetzirah,
que vai fazer um estudo tanto das 22 letras quanto das 10 emanações, que são as Sefirot, aquela estrutura de cabala de árvore da vida que a gente conhece. E você tem um Sefer HaZohar, que é basicamente 2 rabinos judeus, vai como se fosse mais ou menos os diálogos de Platão, mas ali são 2 rabinos judeus, falando sobre a criação, falando sobre as letras, falando sobre as escrituras, né? E eles, como eu falei, eles vão dar essa interpretação gnóstica, que você pode ver também como um judaísmo esotérico. Em que sentido? Em que ele vai aprofundar o estudo para uma tradição oral velada, que nem todo mundo vê ou tem conhecimento, em contraste com o mito terminando em si mesmo. No princípio, Deus criou. Tá, a gente pode terminar o mito aí, dizendo que a criação foi feita lá no início por Deus. Mas até onde isso vai? Até onde a gente consegue interpretar e desmontar essa pequena frase? E eles vão fazer esse estudo em cima do Torá, da Talmud, né? E vão fazer esses estudos em cima das 22 letras e a sua interpretação numérica, a interpretação numérica das palavras e, posteriormente, as 10 emanações. Só que essas 10 emanações, isso é algo relativamente moderno dentro da Cabala, é algo lá do século XVI, né? Basicamente, a gente vai ter aí o Rabi Cordoveiro dentro do seu, tanto no seu Palmeira de Devorá, quanto no seu Pomar de Romãs, que são os principais escritos dele, né? Os principais tratados dele, ele vai ali tratar as 10 emanações, mas ainda não na estrutura que a gente conhece como Árvore da Vida, que seriam as 10 emanações de Deus. E, posteriormente, a gente vai ter a Cabala, que a gente conhece, ficou moderna, de Árvore da Vida, que é a Cabala que a gente chama de Luriânica, do Isaac Luria. Apesar dele não ter escrito nenhum livro, os livros vêm dos discípulos dele que escreveram o que ele falou, né? Sendo o principal livro dele, Otz Haim, que seria justamente a Árvore da Vida, né? E a Cabala judaica, ela vai trabalhar com 3 operações, basicamente, que é a gematria, que na gematria, como eu falei, letras, elas representam números. Então, se esses números somados em uma palavra, eles possuem o mesmo valor de uma outra palavra, eles vão ter uma conexão entre as 2 palavras, né? Ou seja, é como se fosse uma espécie de dicionário. As 2 palavras, elas têm alguma relação, né? E tem algum ensinamento a ser colocado dentro dessa relação se as palavras tiverem o mesmo valor numérico. Vamos dizer assim, ela é diferente da nossa numerologia mística que a gente tem hoje, e ela é uma numerologia basicamente judaica. Então, eu posso usar a gematria dentro do grego? Eu posso usar a gematria dentro do português? Pode. Mas o ideal era que você pegasse essa palavra que você quer, ver qual é o número, você transformasse ela, buscasse o equivalente dela em hebraico e visse dentro da gematria qual outra palavra que está se relacionando, e aí você conseguiria fazer uma numerologia com o português, inclusive com nomes, né? A segunda operação é a temurá, que é a permutação das letras, que mostra uma conexão entre as palavras e vai formar novas palavras, né? E aí, dentro da temurá, por exemplo, é que vai vir a ideia dos 72 nomes ou aspectos de Deus. E você tem a notáricum, que é uma anagramação das letras de uma frase para formar uma palavra. Seria o equivalente que a gente tem de Polícia Federal, que forma PF, ou de PM, Polícia Militar, né? Um exemplo de gematria, a gente tem a palavra Nahash e Mashia. Nahash formado pelas letras Nun, Ket e Shin, que somam 358. Mashia, ou Mashia, ela é formada pelas letras Men, Shin e Od, Ket, que vão também formar 358. Só que Nahash significa serpente, e Mashia significa Messias, o ungido, né? Que normalmente são os primeiros reis, eram os primeiros messias dos judeus. Mas o que tem a ver o Messias com a serpente? Parece um pensamento quase herético você ligar a serpente, no caso a Nahash, a serpente do paraíso, ao Messias. Mas se a gente olhar, parece a figura de um mago, né, de RPG, de filme, mas isso aí é um patriarca ortodoxo, e você vê que o cajado dele lembra até um pouco o caduceu de Hermes, tem aí 2 serpentes, né? Se você olhar também, você tem a parte ali do Êxodo, em que, na verdade, as pessoas botam como se fosse o cajado de Moisés, mas, na verdade, é o cajado do irmão dele, Arão, se transforma numa serpente, e aí o faraó chama os seus magos, né, da corte, que também transformam cajados em serpentes,
E a serpente boa, divina, de Arão, se alimenta, ele come as serpentes, vamos botar assim, profanas, pecaminosas do faraó. E você também tem outra passagem, aí, se eu não me engano, já em Levítico, em que as pessoas foram picadas por cobras venenosas no deserto, e Deus manda Moisés fazer uma grande cobra de bronze e botar no lugar onde todos pudessem ver, porque quem visse essa cobra de bronze seria curado da picada das serpentes venenosas, né? Moisés, então, faz essa cobra de bronze e bota ela em cima de uma haste de madeira em forma da letra Tav, que a gente conhece hoje como a letra Trau, que é basicamente uma cruz. E Tav significa literalmente cruz. Então, você vê aí que existe esse símbolo da serpente boa que consome a serpente ruim, da serpente divina que consome a serpente dos pecados. Vocês têm que lembrar que a serpente, originalmente, ela foi colocada guardando a árvore da vida, ela estava ali na árvore da vida, mas a serpente sofre uma queda junto do homem, e ela cai em pecado junto do homem. Então, existe também esse movimento de restauração da serpente ao seu lugar divino, de uma serpente divina que seria sacrificada também para que o homem expiasse seus pecados, e no próprio Levítico, uma passagem posterior, se eu não me engano, Deus afirma que ele seria colocado tal qual a serpente nessa haste de madeira. Aqui nós temos uma imagem de Jesus, também ortodoxa, que dentro da arte de ortodoxa, o movimento dele parece um pouco com um movimento de serpenteamento, e isso é proposital, simbolizando a serpente na cruz sendo sacrificada, que ali a serpente na cruz sendo sacrificada é como se fossem os pecados da humanidade sendo sacrificados junto do Cristo. Então você pode ver aí que a gente está começando a entrar dentro até de cabala cristã e fazer uma conexão para mostrar que as coisas são interligadas, as tradições elas não separaram, mas elas foram passando de uma coisa para outra, né? E aí esses cristãos ortodoxos viram essa imagem de Cristo, do Messias, como sendo essa do corpo de Cristo, sendo o sacrifício do corpo de Cristo, como sendo o sacrifício do pecado das humanidades, e também porque a serpente tem esse movimento de conforme ela serpenteia, ela se afasta do centro, mas ela busca o centro de novo. Se esse centro é a divindade, ela faz esse caminho da humanidade, que ele se afasta de divindade, mas que ele volta de volta para a divindade, e que nesse movimento de serpenteamento, né, de ir e voltar, é o movimento em que a humanidade segue em frente, encaminha a sua restauração com a divindade no Jardim do Éden. Aqui nós temos um outro afresco, né, uma outra obra de arte religiosa, em que você vê literalmente a serpente ali aos pés de Cristo, né, também subindo a cruz. E aí, em seguida, a gente tem a Temurá. Se alguém quiser outro exemplo de gematria antes da gente seguir, eu lembrei de um agora, bem interessante. Em hebraico, rei significa, você escreve como Melech, que seria Men Kaf, dá 90. E você tem Maná, que é Men Nun, Men Lamed Nun, que também vai dar 90. Ou seja, Melech, o rei, ele é o responsável pela maná. Maná é aquele alimento que os judeus recebiam no deserto da divindade. Então, Melech, para os judeus, vai ser o cara que vai estar responsável por receber essa maná, por receber essas bênçãos divinas e redistribuir essa bênção divina pelo povo, né? E o próprio rei também seria o responsável por guardar a maná, guardar essas bênçãos divinas. Então, você vê que a gematria ela pode aprofundar o nosso conhecimento em cima das palavras e do significado das palavras, né? E nos dando essa experiência de gnose. A Temurá, o exemplo clássico dele foi que os judeus pegam esse Êxodo, o capítulo 14, 19 a 21 em hebraico, e aí eles fazem um caminho que eles vão da esquerda para a direita, depois da direita para a esquerda, depois da esquerda para a direita, nesses 3 versículos, e eles vão intercalando as letras, e aí eles terminam cada palavra com Yah ou com El, e formam os 72 nomes de Deus, que é Shem HaForash, ou Shem HaMeforash, que seriam os 72 nomes, das 72 qualidades de Deus, que vai dar também o nome dos 72 anjos de Deus. E aí, isso vai vir depois, com os 72 anjos,
e você vai multiplicar isso pelo número de elementos, você vai ter os anjos de cada dia, e aí a gente vai ter tudo isso que a gente tem hoje de tradição angélica que a gente vê hoje por aí. E o Notaricon, como eu falei, na segunda bênção que fazem nesse ritual judaico chamado Amidá, você tem, por exemplo, Aglá. Quem já fez, por exemplo, um ritual de banimento, né, o ritual menorá do pentagrama da Golden Dawn, que eu vou citar um pouco mais à frente, você tem Aglá, que significa Tagibor Leolam Adonai. Tu, ó Senhor, é poderoso para sempre. E durante a segunda bênção desse ritual judaico da Amidá, eles não falam Atagibor Leolam Adonai, eles falam Aglá. Eles fazem esse Notaricon, eles fazem essa sigla, né? E dentro da tradição judaica, você vai ter o Sefer HaOmer, que é uma meditação em cima de 7 dessas emanações, que são as emanações mais próximas do homem, que você vai ter, a gente vai falar disso, uma emanação supernal ali, das 10 emanações, as 3 são mais próximas da divindade, a gente faz essas 7 emanações permutadas por elas mesmas. Então, vai ser o 4 no 4, 5 no 5, 6 no 6, aí o 4 no 5, 4 no 6, enfim. Vai dar 49 dias, que são os 49 dias antes da Pessá, que, coincidentemente ou não, para quem acredita em coincidência, para quem acredita que tudo tem um porquê, essa palestra era para ser dada semana passada, mas por diversos imprevistos ela foi adiada para hoje. E esse Sefer HaOmer, que é esse exercício judaico, ele começa justamente hoje, ao pôr do sol. Então, assim, sempre ao pôr do sol é o horário que você pode começar a fazer essa meditação do Sefer HaOmer. São 49 dias de meditação. Quem quiser fazer, eu convido aqui. É uma meditação bem interessante. Você vai meditar em cima dessas emanações, você vai fazer orações. Não tem perigo nenhum em fazer isso, você não está mexendo com nenhuma entidade, nada disso, a não ser emanações de Deus. Então, é um exercício de purificação em que você passa por um momento de autoconhecimento, em um momento de você se colocar no seu lugar no mundo. E várias tradições fazem esse Sefer HaOmer, sempre a partir do pôr do sol. Algumas tradições judaicas vão fazer exatamente ao pôr do sol, outras tradições vão dizer que você pode fazer a partir do pôr do sol, entre o horário que o pôr do sol, que o sol se põe, e o horário que o sol nasce ali durante a noite. Ah, mas o que acontece se eu esquecer um dia? Não é o ideal. Tá? O ideal é que tu faça todo dia. Mas como exercício inicial, se você esqueceu de fazer um dia, pula esse dia e continua no dia seguinte e por aí vai para você poder fazer o exercício todo. E o ideal é que você vá fazendo todo ano esse exercício e vendo o quanto você evoluiu como ser humano e meditando e sempre olhando para dentro de si mesmo. Tem um aplicativo, se eu não me engano, ele tem para Android, tem para iPhone, um aplicativo da Hot Studio, se chama justamente Sefer HaOmer, que ele já tem todas essas meditações em português, com vídeo explicando como é feita essa meditação. São meditações curtinhas, você não vai levar aí nem 5 minutos. Se você for rápido, né, fazer meio en passant essa meditação, só participar, você não vai levar 5 minutos. Querendo fazer um exercício de meditação um pouco mais intenso, uns 10 minutos. Então, não é algo que vai tomar muito a sua noite, né? E aí a gente passa para a Cabala cristã, que vai ser um cristianismo esotérico dessa mesma forma. Vai se ligar muito, aí sim, ao que a Igreja Católica chamaria de heresia gnóstica, porque vai ter uma visão possivelmente gnóstica em cima da Cabala cristã, porque ela vai acabar fazendo a sua própria forma um estudo das emanações também. Ela vai, como eu falei, vai expandir esse estudo judaico para o Novo Testamento, e ela vai reinterpretar isso tudo a partir do ponto que o cristão ele é um judeu que aceitou um Messias. A partir do ponto que surge um Messias para reintegrar e reconciliar as esferas e as emanações, ele pode reinterpretar a partir do ensinamento que esse Messias trouxe. Então, a Cabala cristã vai ser um movimento relativamente mais novo em comparação com a Cabala judaica, desses judeus que se converteram ao cristianismo, se tornaram cristãos novos, mas mantiveram os seus conhecimentos, as suas crenças judaicas e trouxeram isso para o cristianismo, e dentro de alguns cristãos que vão ter conhecimento dentro de universidades, faculdades e do contato com o judaísmo, com esse conhecimento. Notem que eu mudei a grafia de Cabala propositalmente só para a gente ter uma ideia do que é a Cabala judaica, o que quando a gente fala Cabala lá com Q é a Cabala judaica, quando a gente falar com C é a Cabala cristã, quando a gente escrever com K é a Cabala hermética. E eles realmente fazem isso.
alguns autores que você pode ter, o Pico della Mirandola, que ele escreve na sua Dignidade Humana, tem bastante a ver, o Agripa, nos seus 3 livros de filosofia, os Manifestos Rosacrucis, principalmente as Bodas Alquímicas, o Martinet de Pasquali, ele vai fundar uma ordem dentro da maçonaria, um rito maçônico, seriam os maçons Eluscoen. Não dá para você comparar direto a cabala loriânica, mas é uma forma de cabalismo cristão. Aí os seus discípulos, Luiz Cláudio de Saint-Martin, Villermoz, o Eliphas Levi, ele vai ser um cabalista absurdamente cristão, o Stanislas de Guaita, dentro da ordem cabalística da Rosa Cruz, e o Gerard Encausse, que a gente conhece como Papi, dentro da ordem martinista. Esses são os principais movimentos ali, principalmente ali nos séculos 17, 18 e 19, que vão trabalhar dentro de cabala cristã, que é algo mais próximo da gente. Dentro da cabala hermética, como eu falei, vai ser uma tentativa de juntar todo esse conhecimento de tradições em um sistema mais unificado, vai fazer essa relação entre diversos mitos, religiões, entidades, com as letras judaicas e as emanações, e ela vai reinterpretar tanto a cabala cristã e a cabala judaica, formando um sistema esotérico coeso dentro da visão racionalista e um pouco positivista do século XIX e XX. Ela vai pegar a cabala, que era algo quase religioso, e tentar dar uma visão científica, botar assim bem entre aspas, e experimental dela. A gente vai ter algumas ordens e alguns movimentos tentando fazer isso, né? A Ordem Cabalística da Rosa Cruz, a Ordem Cabalística da Rosa Cruz, do Guaita, a Ordem Hermética do Golden Dawn vai aí fazer basicamente tudo que a gente tem hoje de cabala hermética, vai vir de alguma forma da Golden Dawn. A Sociedade Teosófica vai até certo ponto trabalhar com cabala hermética. Os principais movimentos Rosa Cruz, a Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz, a Fraternita Rosa Cruciana Antiga, a Fraternidade Rosa Cruz de Marx Hendel, vai ter um olhar meio hermético em cima da cabala, apesar de muitas delas também trabalharem com cabala cristã. Como eu falei, não dá para você falar, acabou aqui a cabala judaica, iniciou aqui a cabala cristã. Acabou aqui a cabala cristã, começa aqui a cabala hermética. É um movimento que segue e muitas vezes vai se misturar esses estudos. E você tem, dentro de uma visão assim, um pouco mais, vamos dizer assim, à esquerda do esoterismo, você vai ter a Ordo do Templo do Oriente e a Astrum Argentum, que também vão trabalhar com cabala hermética. Dentro de cabala hermética, como eu falei, que as coisas se misturam. Principais autores: Papi, o Gerard Encausse, o Stanislas de Guaita, MacGregor Mathers e William Westcott, dentro de um período inicial da Golden Dawn. Anne Besant, que participa do movimento teosófico, ela também vai escrever bastante sobre cabala. O Leadbeater, que também era do movimento teosófico. A Blavatsky, embora Blavatsky ela escreva algumas coisas sejam polêmicas e até distantes do que os outros escrevem. Aleister Crowley também vai trabalhar em cima da cabala hermética, e muito de cabala hermética a gente tem hoje de correlações vem tanto da Golden Dawn quanto do Liber 777 do Aleister Crowley, que é um livro dele. Então, como hoje é um estudo de cabala hermética e é algo muito mais próximo cronologicamente da gente, eu pensei da gente fazer essa introdução em cima do estudo das 10 emanações principais. Não se preocupem que a gente não vai fazer um estudo tão aprofundado quanto essa imagem da cabala aí, que é uma imagem clássica, né, do sistema sefirótico, mas é só para exemplificar. Lá em cima, a gente tem o horizonte da eternidade, que é a luz divina plena, ilimitada e que ocupa tudo. É como se Deus estivesse ocupando tudo.